Você acha que ela está te rejeitando, que os silêncios, os olhares frios, as respostas secas e o distanciamento são sinais de desinteresse. Mas e se eu te dissesse que nada disso tem a ver com afastamento e tudo a ver com revelação? Porque o que parece confusão é, na verdade, um ritual, uma convocação, um chamado para algo que você ainda não aprendeu a enfrentar, você mesmo. A maioria dos homens reage como um garoto. Tenta consertar, agradar, decifrar. Pede desculpas por erros que não cometeu. Implora por afeto que não foi prometido. E, nessa tentativa desesperada de recuperar o calor que sumiu dos olhos dela, acaba se perdendo. Porque o teste nunca foi sobre ela voltar a sorrir. O teste sempre foi sobre você continuar inteiro. Carl Jung entendeu isso muito antes dos coaches da internet. Ele enxergou que o feminino não pede explicações. Ele invoca transformação. A mulher, quando te desafia, está te empurrando para dentro de si mesmo. Ela não quer respostas. Ela quer sentir a firmeza de um homem que não desaparece quando o clima muda. Um homem que aguenta o caos sem tentar apagá-lo. Que fica não porque é fraco, mas porque é soberano. Ela não está te rejeitando, irmão. Ela está te iniciando. E só os homens que entendem isso deixam de pedir aprovação e começam a carregar presença. Se esse tipo de verdade faz sentido para você, já se inscreve no canal. Aqui a gente vai fundo, sem filtro e sem enrolação. E os conteúdos que já estão disponíveis vão transformar não só sua mente, mas a forma como você vive e se enxerga. Você acha que o problema é que ela não entende o que você sente? Que se você apenas explicar melhor, se for mais claro, se abrir o coração com mais profundidade, tudo vai voltar ao normal. Mas o que você não percebe é que ela não está escutando suas palavras, está sentindo sua energia. Ela não está buscando argumentos, ela está avaliando presença. Quando o tom dela muda, quando o olhar esfria, quando ela parece duvidar de você sem motivo, isso não é drama. Isso é um teste de estrutura. É a natureza dela verificando se você está ali mesmo ou se já desapareceu por dentro. E na maioria das vezes, ela faz isso sem perceber. Porque isso não é manipulação. É instinto. Que a maioria dos homens faz. Eles reagem. Tentam agradar. Explicar. Se desculpam por emoções que nem eram suas. E ao fazer isso, perdem a única coisa que realmente sustenta um relacionamento com o feminino. O centro. O eixo. O pilar invisível que mantém tudo de pé, mesmo quando a tempestade chega. Você não vence esse teste com palavras bonitas. Você vence quando não se move por necessidade. Quando permanece firme mesmo no meio do caos. Quando ela tenta quebrar sua lógica. E você responde com solidez. Sem atacar. Sem fugir. Sem se perder. Ela não quer suas respostas. Ela quer sentir sua estrutura. E se você não tiver uma, ela vai embora. Não por maldade, mas porque não há mais onde repousar. O feminino só descansa onde há força. E essa força não vem de controlar ela. Vem de conter você. É comum pensar que, quando uma mulher começa a se afastar, quando os gestos dela mudam, quando o carinho se transforma em frieza, estamos sendo punidos por algo. Que fizemos algo errado. Que falhamos em algum detalhe. Mas o que está acontecendo ali não é punição. É revelação. A maneira como você reage nesses momentos mostra mais do que qualquer discurso quem você realmente é. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar inteiro. E esse processo não acontece na calmaria, ele acontece no fogo. A mulher, como símbolo do feminino arquetípico, é essa chama. Ela não está ali apenas para ser amada. Ela está ali para te mostrar onde você ainda não se enxerga. Para te pressionar onde você ainda é frágil. Para te confrontar onde você ainda mente para si mesmo. Quando você se desespera por causa do silêncio dela, quando se anula para reconquistar a leveza que havia antes, você revela que sua identidade ainda está pendurada no afeto alheio. E nenhum relacionamento pode sustentar isso por muito tempo. Porque o feminino, no fundo,
Não quer um homem que precise dela para se sentir completo. Quer um homem que se basta e que por isso mesmo a escolhe. Você não está sendo punido, está sendo revelado. E se isso dói, ótimo. É a dor do crescimento, da quebra do personagem, da morte do bonzinho e do nascimento do homem. Real. Porque só quando você não precisa mais ser visto é que começa de fato a ser enxergado. Você cresceu ouvindo que ser homem era proteger, sustentar, resolver. Depois disseram que era preciso ser sensível, falar mais, se abrir, mostrar o lado vulnerável. E aí você fez tudo isso. Tentou equilibrar a força com o afeto, tentou ser o melhor dos mundos. Mas mesmo assim, ela se afastou. Por quê? Porque a masculinidade que realmente a toca, a que ressoa nos níveis mais profundos do instinto feminino, não é nenhuma dessas versões simplificadas. O que ela busca, e muitas vezes nem sabe expressar, é um tipo de presença que não pode ser ensaiada. É a energia de um homem que se conhece tão profundamente que não precisa provar nada, que fala pouco, mas diz tudo com o olhar, que não controla, mas também não se curva. Ela testa você não porque quer brigar, mas porque quer sentir até onde você se sustenta. E quando você responde com explicações, justificativas ou carência, ela sente. Ele não aguenta. E é nesse momento que o encanto se quebra, não porque você é fraco, mas porque você ainda não se encontrou por inteiro. A masculinidade que ela deseja é aquela que acolhe o caos sem se desintegrar, que ama sem se render, que permanece mesmo quando tudo está em dúvida. Isso não tem nada a ver com ser durão. Tem a ver com ser inteiro. Se você está tentando agir como um homem, é porque ainda não entendeu o que é ser um. E o feminino sente isso de longe. Ela não está esperando o seu desempenho. Está esperando a sua essência. Existe uma diferença brutal entre controlar e conter. E é nessa diferença que a maioria dos homens se perde. Quando a mulher se mostra instável, emocional, intensa, muitos tentam controlar. Pedem calma, explicam racionalmente, tentam resolver rápido. Outros simplesmente se afastam como se o calor dela fosse ameaça. Mas a verdade é que ela não quer ser controlada. Ela quer ser contida. Conter não é reprimir. É sustentar. É ser a estrutura onde ela pode se permitir desabar sem medo de que tudo vá ruir. É ser firme sem ser rígido. É ouvir sem tentar consertar. É olhar no olho dela no meio da tempestade e dizer, mesmo sem palavras, tá tudo bem, eu estou aqui, e eu aguento. É isso que ativa o respeito e o desejo. Não o seu nível de empatia, mas a sua capacidade de permanecer inteiro diante do caos. E isso só existe quando você já encarou o seu próprio caos. Quando já enfrentou sua sombra. Quando você não depende mais da estabilidade emocional dela para se sentir seguro. O feminino não quer um homem que tenta controlar suas emoções. Quer um homem que sabe lidar com as próprias, sem fugir das dela. Porque no fundo, ela está perguntando algo muito simples com cada atitude desafiadora. Eu posso confiar em você até quando eu mesma estou em dúvida? E se a resposta for sim, não precisa de discurso. Ela sente, ela relaxa, ela entrega, porque finalmente encontrou o que nenhuma palavra pode pedir, mas todo o corpo reconhece: a contenção real. Existe uma diferença brutal entre controlar e conter. E é nessa diferença que a maioria dos homens se perde. Quando a mulher se mostra instável, emocional, intensa, muitos tentam controlar, pedem calma, explicam racionalmente, tentam resolver rápido. Outros simplesmente se afastam, como se o calor dela fosse ameaça. Mas a verdade é que ela não quer ser controlada. Ela quer ser contida. Conter não é reprimir, é sustentar. É ser a estrutura onde ela pode se permitir desabar sem medo de que tudo vá ruir. É ser firme sem ser rígido. É ouvir sem tentar consertar. É olhar no olho dela no meio da tempestade e dizer, mesmo sem palavras: tá tudo bem, eu estou aqui e eu aguento. É isso que ativa o respeito e o desejo, não o seu nível de empatia.
mas a sua capacidade de permanecer inteiro diante do caos. E isso só existe quando você já encarou o seu próprio caos. Quando já enfrentou sua sombra. Quando você não depende mais da estabilidade emocional dela para se sentir seguro. O feminino não quer um homem que tenta controlar suas emoções. Quer um homem que sabe lidar com as próprias, sem fugir das dela. Porque no fundo, ela está perguntando algo muito simples com cada atitude desafiadora. Eu posso confiar em você até quando eu mesma estou em dúvida? E se a resposta for sim, não precisa de discurso. Ela sente, ela relaxa, ela entrega, porque finalmente encontrou o que nenhuma palavra pode pedir, mas todo o corpo reconhece: a contenção real. Você foi ensinado a acreditar que, para manter uma mulher, precisa protegê-la de tudo, inclusive dela mesma. Que é sua função acalmar, curar, carregar os pesos emocionais dela. Mas o que ela realmente deseja não é um homem que a salve, é um homem que a revele. Porque a mulher de verdade, a que já tocou a própria profundidade, não quer alguém que a coloque num pedestal. Ela quer alguém que a encare com a mesma intensidade com que ela se encara. Que não fuja das sombras dela, mas que também não se confunda com elas. Que a veja inteira, inclusive em sua confusão, sem perder a clareza sobre quem ele é. Ela não precisa de colo o tempo todo. Precisa de contraste, de um homem que carregue fogo nos olhos e estabilidade no coração, que ame sem se apagar, que abrace sem se dissolver, que esteja ali não como consolo, mas como presença. Ela não está procurando conforto, está procurando profundidade, e o único jeito de oferecer isso é sendo um espelho, um reflexo claro, transparente, inabalável, onde ela possa se ver sem distorção, onde ela possa perceber que por trás da fachada do cara legal existe um homem de verdade. E esse homem não se curva para ser aceito. Ele se ergue para ser sentido. Isso fez sentido para você? Então esse é o momento de ir mais fundo. Já existem vídeos neste canal que mergulham ainda mais nessa verdade que tantos evitam. Então se inscreve agora, ativa o sininho e permita que esse conteúdo continue te despertando. Porque quando um homem acorda, ele não transforma só o relacionamento. Ele transforma tudo ao redor. Fique com Deus e até o próximo vídeo.